dia 9 de maio, São Pacômio, bispo e confessor. Pacômio nasceu na Alta Tebaída em 292, filho de pais idólatras. Desde a meninice mostrou-se doce e modesto, e sempre deixou entrever a aversão que sentia pelas celebrações profanas dos infiéis no culto dos ídolos. Aos 20 anos partiu para Tebas ou Dióspolis com as tropas de Maxímino, que enfrentava Licínios e Constantino, e, entrando em contato com inúmeros cristãos, converteu-se. A derrota de Maxímino dispersou as tropas. Pacômio, então, ao invés de voltar para os seus, foi fixar-se numa cidade de Tebaída, onde havia uma igreja cristã. Inscrito entre os catecúmenos, com sofreguidão, preparou-se para receber o batismo. Desde que se convertera, tendo Jesus Cristo como Filho único de Deus, ansioso para fazer o bem aos homens, vinha recitando com calor: Ó Deus, Criador do céu e da terra, lança sobre mim um olhar de compaixão. Livra-me das misérias, ensina-me o meio de ser agradável. Isto será toda a minha ocupação e a maior aplicação de minha vida, servir-te e cumprir a tua vontade. Recebido o batismo, o jovem Pacômio começou a examinar-se meticulosamente, a procurar o meio de cumprir fielmente as obrigações que sentia devia cumprir. Teve então o conhecimento de que, no deserto, servindo a Deus com grande perfeição, vivia um venerável ancião chamado Palimão. Foi procurá-lo. Encontrando-o com insistência, pediu ao bom velho que o admitisse em sua companhia. Desejava viver sob sua direção e nada havia de desviá-lo daquele intento. Palimão considerou o moço longamente e principiou a falar das dificuldades e das austeridades daquela maneira de viver, dos que, com o mesmo ardor e a mesma disposição de ânimo, desejavam viver ao seu lado e acabaram, depois de um determinado tempo, por renunciar o caminho tão ardentemente palmilhado de início, e aconselhou: experimenta tuas forças, teu ardor, algum mosteiro. Considera, ademais, meu filho, que meu alimento não passa de um pouco de pão e de sal, que não bebo vinho, não faço uso de gorduras, velo mais da metade da noite, que passo todo este tempo a entoar salmos, a meditar as santas escrituras, e que às vezes varo toda uma noite sem dormir. Pacômio ouviu um tanto surpreso, mas não deu mostras de desencorajado. Sabia que com a ajuda de Deus conseguiria vencer todas as dificuldades, e havia de ser agradável ao Senhor, conforme prometera a si mesmo. Catecúmeno ainda, e dizendo a Palimão que observaria tudo aquilo que lhe fosse dado observar, o santo velho admitiu-o em sua modestíssima cela, dando-lhe o hábito monástico. Levado pelo exemplo de solitário Palimão, Pacômio, com toda a disposição, começou a suportar a vida isolada. De quando em quando, juntos recitavam o saltério, davam-se aos trabalhos manuais, os quais sempre eram acompanhados pela oração mental. Pacômio, muito contrito, pedia a Deus principalmente a pureza de coração. Queria, livre de todo apego às criaturas, desembaraçado de todas as coisas do mundo, servir a Deus de corpo e alma, com todas as forças de que pudesse dispor. Assim, para arrancar pela raiz as paixões desordenadas, a primeira coisa que fez foi aplicar-se na obtenção da mais profunda humildade, da paciência e da doçura. Rezando com os braços estendidos, todo ele uma cruz, fazia a admiração do mestre, que nele via um discípulo verdadeiramente promissor, e lhe dizia, encorajando-o ternamente: trabalha e vela, meu caro Pacômio, para que o inimigo não deite por terra todos os teus esforços, arruinando-te. Um dia de Páscoa, o velho solitário ordenou ao discípulo que preparasse o jantar, de modo que se comemorasse condignamente a grande solenidade. Pacômio tratou de cumprir a ordem do mestre. Tomou uma certa quantidade de óleo e juntou-lhe um pouco de sal.
depois do que com ele regou um punhado de ervas selvagens que esperava num rude prato. Quando se sentaram à mesa, Palimão tomou do pão que lhe cabia, Pacômio, então, enviou-o chorar e dar pancadas na cabeça, desesperado. Admirado, mas respeitoso, nada perguntou, à espera pacientemente de uma explicação, e o velho, sempre a chorar, olhando o discípulo, exclamou: Ai, meu Salvador, foi pregado na cruz e eu me vou dar a satisfação de comer com azeite? E nada o levou a tomar daquilo que Pacômio havia preparado. O santo, depois de um certo tempo, habituou-se com o retiro que, de vez em vez, fazia num vasto deserto desabitado, às margens do Nilo, o deserto de Tebena, a distrito, a diocese de Tintira. Um dia ali, todo consumido na oração, ouviu uma voz que lhe dizia muito claramente: Tu erguerás aqui um mosteiro para abrigar aqueles que Deus te enviará para o servir. Imediatamente apareceu-lhe um anjo que se lhe aproximou e principiou a dar algumas instruções que diziam respeito à vida monástica. Depois que deixou a solidão de Tebena, Pacômio buscou Palimão e lhe contou o sucedido. E os dois, indo ao deserto, no local em que o anjo aparecera ao santo, construíram uma cela. Era no ano de 325, e Palimão, que ao discípulo prometera visitar todos os anos, pouco depois falecia. O primeiro discípulo de São Pacômio foi o irmão mais velho, João, que logo faleceu. Jovens acorriam ao deserto de Tebena de toda a parte, atraídos pela santidade do santo abade. O edifício que se construiu inicialmente foi pequeno, para acolher os sequiosos, de modo que, sem tardança, houve que ampliá-lo. Pouco tempo havia passado e a nova casa já contava uma centena de almas. São Pacômio, que os religiosos dera hábitos de grosseira lã, vivia apenas coberto com o cilício que lhe aderia, apertado ao corpo, castigado pelas austeridades, seco pelos jejuns constantes. Por 15 anos viveu o santo sem se abrigar. Repouso tomava-o ele assentado numa pedra, onde cochilava, porque não dormia, que o tempo gasto no sono era tempo roubado ao exercício do divino amor. Pacômio, desde que se convertera, jamais tomara refeição completa. Ali, na casa do deserto, todos comiam juntos, em silêncio, num vasto refeitório, com o capuz caído sobre o rosto, de sorte que o vizinho não visse o companheiro. Todos os monges se ocupavam com trabalhos manuais, e Pacômio era quem se dava aos doentes, pensando-os, cuidando deles com grande e paternal solicitude. O silêncio era estritamente observado no mosteiro, mais se exprimia por sinais do que com palavras. Quando um monge era obrigado a ir a um determinado lugar, afastado da comunidade, devia fazê-lo a meditar, pelo caminho, sobre alguma passagem da Sagrada Escritura. O trabalho, esse, era acompanhado sempre do canto dos salmos. À morte do membro do mosteiro, celebravam-se missas para o descanso da alma. São Pacômio recebia sempre e sempre discípulos que vinham de todas as regiões. Cumpria-se, assim, o prometido naquele dia que orava, sozinho, em que o anjo lhe aparecera, dando-lhe instruções. Deus, em verdade, enviava-lhe servidores sobre servidores. Houve, pois, necessidade de novas casas, e São Pacômio levantou 6 mosteiros na Tebaída. Fixando-se no de Pabal, perto de Tebas, este mosteiro tornou-se famosíssimo, mais do que o primeiro, o da fundação do deserto de Tebena. Sugerido pelo bispo de Tintira, Serapião, o santo, erigiu uma igreja na aldeia, para que dela se servissem os pastores que abundavam na região. Igreja em que ele fazia de leitor e pregou com admirável fervor a palavra de Deus. Numerosas foram as conversões feitas pelo doce abade, discípulo de Palimão. Com grande coragem, opôs-se sistematicamente aos arianos. A reputação do santo crescia, e um dia em 333, Anastásio honrou-o com uma visita.
quando, de uma feita, apareceu em Pabal uma das irmãs, pedindo para vê-lo. Pacômio ouviu alguém para lhe dizer que não poderia fazê-lo, que mulher alguma havia de quebrar a cláusula, que se contentasse por saber que ainda vivia. Era a irmã, desejava levar vida religiosa. Sabedor daquilo, Pacômio alegrou-se muito e providenciou a construção do mosteiro para mulheres, do outro lado do Nilo, mas a irmã não o viu. São Pacômio operou vários milagres. Deus cumulou-o de bondades sem parar. Conta-se dele que, não sabendo o latim nem o grego, exprimiu-se nestas duas línguas com grande perfeição. A muitos doentes curou, a vários possessos, libertou-os do demônio com a aplicação de óleo bento. Teodoro, que foi o seu mais querido discípulo e aquele que, morto o santo, sucedeu-o no governo dos mosteiros todos, sofria constantemente de terríveis dores de cabeça. Aos irmãos que ao abade pediam o curasse, Pacômio respondia: a abstinência e a oração são seguramente uma fonte de grandes méritos, mas a doença, suportada com paciência, é seguramente de maior mérito ainda. No mosteiro havia monges que se dedicavam à feitura de esteiras. Um dia, um dos religiosos, aplicando-se com afinco naquele mister, conseguiu fabricar 2 belas peças, e todo orgulhoso agiu de modo que o santo abade se inteirasse daquilo que julgava um grande feito. Pacômio considerou o monge as 2 esteiras, depois disse calmamente aos demais: este irmão se afanou da manhã à tarde a trabalhar para o demônio, e, para curá-lo da vaidade, deu-lhe como penitência 5 meses de cela, passando a pão, sal e água. Certa vez, um moço chamado Silvano, que fora ator de teatro, apareceu no mosteiro, procurando o abade, porque ali desejava fazer penitência. Admirado, Silvano levou por alguns tempos a vida de grande indisciplina. Admitido, Silvano levou por alguns tempos vida de grande indisciplina. Transgredia as regras, quebrando o profundo silêncio que sempre reinou na casa, fazendo graçolas, rindo das próprias facécias. Pacômio, por caridade, conservou-o no mosteiro assim mesmo, procurando guiá-lo, apontando-lhe o perigo a que se expunha. Tudo era em vão. Por aquela pobre alma chorou, orou, mortificou-se, deu-se a grandes jejuns. Debalde, então, chamando-o um dia à parte, fez com que o jovem visse que com Deus não se brincava impunemente. Silvano, profundamente impressionado, transformou-se por completo, e desde aquele dia não mais deixou a comunidade para a qual foi objeto de imensa edificação. Logo, tais foram as austeridades que começou a praticar. Pacômio ofereceu-o como modelo a todos os irmãos. Agora, em vão, procurava levá-lo à moderação, temendo-lhe pela saúde. Quando, tempos mais tarde, faleceu o ex-ator de teatro, São Pacômio recebeu do céu a certeza de que aquela boa alma fora apresentada como vítima muitíssimo agradável a nosso Senhor Jesus Cristo. Morto em 348, no dia 9 de maio, São Pacômio viveu em vida nos diferentes mosteiros que fundara e, elevado no número de 7.000 monges, a viver sob sua direção, exortando os religiosos para que sempre se dessem com maior fervor ao serviço de Deus. Faleceu doce e santamente.